tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana Acadêmica do ICB da UFON de 2021. E hoje nosso entrevistado é o professor Yuri Ferreira. Nós vamos ter uma pequena conversa aqui sobre o Dia da Consciência Negra. Eu me chamo Michele Siqueira, sou do segundo período. Eu também vou estar entrevistando o professor Yuri Ferreira. Eu sou Marcos e sou recém-formado em Ciências Biológicas pela UFAM. Eu sou Yuri Ferreira, né? Eu sou professor aqui na Secretaria de Educação do Amazonas, ministro a disciplina de Sociologia, e eu sou mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e fiz a minha graduação na Universidade Federal Fluminense em Ciências Sociais. Antes da gente começar com as perguntas mesmo, a gente tem que relembrar algumas coisas, né? E a gente sabe que o Brasil passou por um processo colonial. Esse processo colonial foi um momento de invasão das terras, em que as terras dos povos tradicionais indígenas foram invadidas e os povos escravizados. Da mesma forma, povos de África foram escravizados pelos portugueses, que foram obrigados a vir para o Brasil e escravizados aqui no nosso país. Dentro desse contexto, a nossa primeira indagação vem a ser como que os povos africanos, os povos negros vindos de África, constituem a história do que hoje nós conhecemos como Brasil. Vamos começar. Primeiro, a gente tem que fazer uma diferenciação, né? Entre os povos africanos, né, e os negros no Brasil. Uma das primeiras coisas também que a gente tem que elucidar que o que é ser branco ou o que é ser negro no Brasil são categorias sociopolíticas, ou seja, são categorias que estão presentes dentro do embate político, dentro da sociedade como um todo, e é uma discussão que contemporaneamente e até na modernidade, não é? Ela não segue pelos parâmetros biológicos, ela segue dentro dos parâmetros políticos e sociais. Então, essas categorias têm que ser discutidas a partir desses parâmetros. Uma primeira coisa que você falou, né, tem a ver com o processo colonial. Nós fomos colonizados por Portugal, não só nós, o Brasil, né, a nação brasileira, que veio a se tornar a nação brasileira, mas lembrar também que os portugueses colonizaram Cabo Verde, que fica no oeste da África, não é? Fica na África Ocidental, e também Moçambique, né? Então são países, são nações que emergiram, que são frutos da colonização portuguesa. Mas falando especificamente do Brasil, tem uma grande problemática, como eu disse anteriormente, em a gente definir quem é negro no Brasil. Até muito recentemente, esse panorama vem mudando aos poucos, na última década ou nas últimas 2 décadas. Mas essa é uma dificuldade que ainda permanece, uma dificuldade de discussão mesmo, tanto dentro da sociedade quanto dentro das ciências sociais. E a gente poder definir quem é negro no Brasil. Aí, por que isso acontece? Isso tem a ver com o histórico do colonialismo português. A gente pode, se a gente quiser ampliar os nossos horizontes, a gente pode ver que o colonialismo britânico, por exemplo, a discussão passa por outros parâmetros, ok? Colonialismo britânico na África. Mas voltando aqui à discussão para o Brasil, que é o que nos interessa, a gente pode afirmar, alguns autores das ciências sociais afirmam, antropólogos principalmente, que pessoas negras introjetam o ideal do branqueamento e não se consideram como negros. Essa é uma primeira dificuldade que aparece em a gente definir quem é negro no Brasil. Como consequência, a gente entra em todo um debate de teorias, não é? Que ao longo do Brasil, ao longo do Estado Novo, desde o Estado da Primeira República, por exemplo, discutem o que é o mestiço, ou quem é o mestiço no Brasil. Não só teóricos do direito e das ciências, mas também isso está presente no pensamento social brasileiro. Por exemplo, Euclides da Cunha em O Sertões, não é? É um
aparece ali o problema da mestiçagem, não é? O problema é como a consolidação do que seria a nova nação brasileira, digamos assim. Eu começaria respondendo por aí. E dentro dessa mesma perspectiva, e é até uma frase que eu escutei em uma música de um grupo de afoxé, que é bem assim: 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio é o dia em que a Lei Áurea foi assinada, né? E sobre essa questão em si, a gente queria perguntar sobre quais foram os efeitos e as consequências da Lei Áurea aqui no Brasil. Para a gente poder contextualizar a promulgação da Lei Áurea, a gente pode falar que ela foi fruto de dois movimentos, assim, bem grosso modo, né? Um movimento interno de demanda dos próprios escravizados, de pessoas que vinham obtendo, através daquelas leis graduais, não é? Que foram sendo implementados antes da Lei Áurea. É um movimento interno e também todo um movimento externo, porque no contexto da promulgação da Lei Áurea, os atores políticos estavam sendo pressionados para que essa mão de obra escrava fosse libertada, porque era o florescimento de um novo modo de produção, do modo de produção capitalista, capitaneado pela principal marinha mercante da época, a Inglaterra, que queria mão de obra livre e mercado de consumo, basicamente. Falando internamente, uma das principais consequências da Lei Áurea, alguns autores colocam isso dentro das ciências sociais, que a partir do momento que os ex-escravizados negros se tornaram cidadãos, adquiriram o status de cidadania, houve uma grande problemática para os intelectuais da época. E lembrando também que os intelectuais da época eram pertencentes a uma elite e que estavam em diálogo totalmente com teorias provenientes da Europa. Não é? Então, alguns intelectuais vão fazer uma leitura das teorias racistas que estavam em voga na Europa e tentar adaptá-las, digamos assim, ou ler a situação do Brasil, da integração desses ex-escravizados na sociedade brasileira. Então, a grande questão vai ser como é possível a construção de uma nação moderna, eu enfatizo isso, não é? E da identidade nacional, a partir do que essa elite, ou de que a maior parte dessa elite intelectual achava, não é? Que os ex-escravizados negros trariam uma influência negativa, que poderiam resultar, não é, numa herança inferior. Eles inferiorizariam o processo de formação da identidade étnica brasileira, ok? Então, aqui eu fiz algumas anotações, principalmente de alguma dessas teorias, que, na minha opinião, de outros intelectuais, antropólogos também, dizem que ela foi marcante para o estabelecimento do que se convencionou nas ciências sociais, do que veio se chamar da democracia racial brasileira, colocando esse termo aqui entre aspas, tentando contemporaneizar ele, né? Então, aqui eu retomo assim, brevemente, por exemplo, intelectuais como Oliveira Viana, Euclides da Cunha, Roquete Pinto, por exemplo, Nina Rodrigues também, Gilberto Freire, eles fazem parte desse panteão de intelectuais que buscaram compreender, na perspectiva dos autores atuais, de uma maneira equivocada, a questão da raça no Brasil. Por exemplo, o Nina Rodrigues, sintetizando basicamente o pensamento dele, a gente vai ter o quê? Uma ideologia de que o branqueamento no Brasil, através da mestiçagem,
vai permanecer como uma ideologia. Mas por que o branqueamento é uma ideologia? Porque a partir da perspectiva desse autor, a partir da mestiçagem, tanto pela característica migratória dos europeus para o Brasil, quanto por uma característica do que seria, na perspectiva dele, uma inferioridade do sangue negro, populacionalmente, o caráter branco da sociedade brasileira, os brancos se tornariam maioria dentro dessa nova nação. Então, por isso que a gente fala que essa ideologia, ela persistiu durante muito tempo no pensamento, tanto da intelectualidade brasileira, de parte da intelectualidade, como esses pensadores que eu citei aqui, como dentro mesmo da sociedade, ok? Então, por exemplo, o Nina Rodrigues falava que existiria, em tese, uma igualdade e harmonia entre todos os segmentos da sociedade brasileira, dentre essas raças, colocando aqui novamente entre aspas, e que essa diversidade racial ela não teria nenhum problema, porque ela, em tese, todos teriam o quê? Igualdade de oportunidades. Então, em tese, essa é a defesa que também o Oliveira Viana vai fazer. Ele vai defender uma espécie, de democracia racial, ok? Buscando, assim, um tipo nacional representativo, que seria o branco, o caráter branco, colocando aqui também entre aspas. E que também, segundo esse autor, aqui estou terminando também, o Oliveira Viana, o mestiço ele representaria o quê? Uma fase transitória no caminho da arianização do que se tornaria um tipo único, seria esse tipo branco. Então, essa operação de parte da intelectualidade brasileira, ela operacionalizou o quê? Uma desconstrução da identidade negra. E que isso se reflete na primeira pergunta que vocês me fizeram, de que modo o negro participa da sociedade brasileira, Então, eu falei que há uma enorme dificuldade, até os dias de hoje, em definir quem é negro no Brasil. Em parte, em grande medida, a gente deve isso tanto a essa ideologia do branqueamento, quanto essa democracia racial brasileira, que colocando também entre aspas, que isso se tornou alvo de crítica posteriormente, dentro das ciências sociais, ou até mesmo dentro do pensamento social brasileiro. Tudo bem? Levando em consideração todas essas colocações, todo esse contexto histórico que o senhor trouxe aqui para a gente, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais ligado à estatística, mais ligado à estatística de pesquisas feitas atualmente. O Instituto Locomotiva, um dia desses, em abril, soltou uma pesquisa dizendo que 84% da população brasileira reconhece o racismo, reconhece o Brasil como um país racista, mas que só 4% realmente se considera preconceituoso. O que o senhor acha desses dados? Então, essa estatística, esses dados estatísticos, eles são reveladores, porque o racismo, ou explicitamente, ele sempre vai estar no outro. Aqui, o outro, compreendendo ele como uma categoria antropológica. Ele não está em mim, ele está no que é diferente de mim. Então, voltando também aqui o que a gente conversou um pouco agora há pouco, essa jogada do racismo brasileiro, a gente pode falar que existe um racismo que é muito específico aqui do Brasil, ele sempre está no outro, e também tem uma outra característica. Quando a gente fala que tem um problema
em definir quem é negro no Brasil, e aí vem toda a teoria da mestiçagem. Tem algumas teorias dentro das ciências sociais. O Florestan Fernandes, por exemplo, trabalha isso belamente no livro chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que é como uma espécie de que, se é um negro rico, isso está no imaginário das pessoas. Ele vai deixando de ser negro e vai se branqueando para estar dentro do molde daquela sociedade, ok? Dessa sociedade racista, né? Qual que o senhor acha de, por exemplo, projetos de lei que ultimamente têm ganhando muita visibilidade, de, por exemplo, criminalizar os atos racistas em ambientes públicos, em locais de jogos? O que o senhor acha? Sobre essas medidas legislativas, eu vejo com bons olhos, assim, porque esse tipo de medida, ele vem ganhando corpo em várias câmaras legislativas, tanto estaduais quanto municipais do Brasil. Eu acho também que é fruto do começo de uma mudança muito gradual dentro do Brasil, de que é enxergar, de fato, que o negro ocupa um lugar de assimetria de poder frente aos brancos no Brasil. Ok? Os negros se constituem enquanto uma minoria política no Brasil. Então, eu vejo com bons olhos essas iniciativas. Para finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria perguntar do senhor como que a sua profissão de professor e como que as ciências sociais, no geral, influenciam a questão do racismo hoje em dia. Na minha opinião, eu sou antropólogo, né? Então, assim, eu vou puxar a sardinha para minha disciplina. É uma disciplina que possui grande potencialidade para poder discutir esse tipo de coisa. Porque é somente a partir do momento que a gente entende diferenças culturais, a existência de minorias políticas existentes dentro de uma nação, por exemplo, é que a gente pode, de fato, começar a discutir esse tipo de coisa. E mais recentemente também, aí eu dstaco, não é? Toda uma geração que começa a ganhar corpo dentro da academia e a se formar de intelectuais negros discutindo o racismo no Brasil. Perfeito, professor. Eu acho essencial essa última fala que o senhor comentou, né, de ter cada vez mais pessoas negras que têm propriedade do assunto falando sobre essa questão que é essencial hoje em dia, né, para a população ser cada vez mais cidadã. Sim, por exemplo, os Estados Unidos da América, que é considerada por nossa elite o modelo de liberalismo ou o modelo de democracia, já tem as cotas para negros implementadas há bastante tempo. Então assim, né? Realmente agradecer pela presença, muito bom ouvir sobre isso, muito bom ouvir sobre as nossas lutas e continuar na luta também, né? Fundamentalmente nesse momento de desânimo, né? De vez em quando dá um desânimo viver. Ser pesquisador nesse país, né? Da educação também dá de vez em quando aperta o coração, assim, mas a gente tem que seguir em frente também, né? Reivindicando as nossas pautas, né? Que são super importantes, mais financiamento para a educação e para a ciência brasileira, que nós precisamos, né? Logo depois da ampliação da educação para a gente, chegando a nossa vez, aí acontece isso. Exatamente. Ai. Então, com todas essas perguntas, a gente agradece muito pela sua presença aqui. É muito importante a gente falar sobre a história que nós temos aqui no Brasil, da luta antirracista, da luta dos povos negros, os povos também indígenas, que a gente não abordou aqui, mas também que é uma luta muito importante. E é sempre bom a gente dar essa visibilidade para essas questões. E
Eu também agradeço ao convite que a Michelle me fez de estar aqui junto, porque eu não ia estar, mas ela me fez esse convite para participar disso. Foi um momento muito importante que me trouxe muitas coisas necessárias de refletir também. É isso. Muito obrigada, professor, pela sua participação e pelo seu tempo. E obrigado a vocês pela oportunidade para a gente discutir nesse assunto tão importante no Brasil atual. Então é isso. Obrigada, pessoal. Obrigado, Michelle, Marcos. Obrigado a todo mundo. E fiquem atentos para as próximas entrevistas e programação da Semana Integrada da Biologia. E fiquem ligados na nossa programação da Semana Acadêmica do ICB, que está incrível.